Olá, olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. E hoje nós encerraremos o estudo da recuperação judicial. Falaremos sobre a fase de execução. Quanto tempo dura esta fase? É possível convolar a recuperação judicial em falência dentro deste período de execução? Se você quiser saber mais sobre isso, fique conosco! E você já sabe, nunca é demais repetir. A recuperação judicial se divide em três fases muito claras. A primeira fase é a fase dispositivo, que começa com a petição inicial e se encerra com o despacho de processamento. Dentro dessa fase, a principal característica é a apresentação ao juiz competente dos requisitos do artigo 48 e 51 lá da Lei de Falência. Se o empresário é um empresário regular por no mínimo 2 anos, que nos últimos 5 anos ele não tenha pedido a recuperação judicial, que ele não seja falido e que ele não tenha praticado nenhum crime falimentar. A petição inicial deve estar muito bem instruída, com os documentos necessários e apontados expressamente no artigo 51. De posse dessas informações, o juiz dá o despacho de processamento, para dizer que estão presentes os requisitos legais para que a recuperação judicial comece a se processar. E, portanto, que não é ali o próprio despacho que concede a recuperação judicial. A fase número 2, que se inicia com o despacho de processamento, tem como uma das figuras marcantes a figura do administrador judicial, que é nomeado nesse despacho de processamento. Ele será uma espécie de olhos e ouvidos do magistrado competente para apurar essa ação de recuperação judicial. O despacho de processamento, como eu disse, dá início à fase de deliberação e se encerra com a concessão do plano de recuperação judicial. E a partir desse contexto é que nós iniciamos a aula de hoje. A fase de execução, ela vai se caracterizar por um lapso temporal de 2 anos, em que o devedor empresário vai ter que cumprir o plano de recuperação judicial. Mas o que não quer dizer que esse plano de recuperação judicial não deva ser cumprido com o ultrapassar deste prazo de 2 anos. É muito importante dizer que a própria Lei de Falência elenca a possibilidade de negociações das mais diversas possíveis entre credor e devedores, ainda na fase de deliberação, a fim de viabilizar a recuperação desse devedor em dificuldade econômica e financeira. O artigo 50 da Lei de Falência elenca uma série de opções, como, por exemplo, a dação em pagamento, redução de salários, a cisão, a incorporação, a transformação, a modificação da gestão da empresa, a gestão compartilhada. Então nós temos uma série de possibilidades de composição de valores entre devedor e credores, a fim de viabilizar a execução do plano de recuperação judicial. Contudo, é muito importante dizer que na fase de execução existem alguns postulados que são imutáveis, como, por exemplo, após a concessão da recuperação judicial, o prazo de 1 ano se inicia para que todos os salários sejam pagos. Então, todos os salários que estão atrasados devem ser pagos dentro deste primeiro ano da recuperação judicial. É muito importante acrescentar ainda que dentro dos primeiros 30 dias, dentro do primeiro mês da concessão da recuperação judicial, os 3 últimos salários atrasados dos empregados também devem ser quitados. Essas regras quanto aos salários atrasados que eu acabei de mencionar são as únicas imposições do legislador falimentar e recuperacional que não podem ser negociadas. E ao final de 2 anos, o que acontece? Ao final de 2 anos, nós temos uma sentença de encerramento da recuperação judicial. E como eu disse no começo dessa aula, não quer dizer que o plano de recuperação judicial não deva ser cumprido. Por óbvio que ele vai ser cumprido ao longo de vários anos,
mas o devedor empresário não estará mais inserido num contexto de recuperação judicial. Então, iniciada a fase de execução, com a concessão da recuperação propriamente dita, começa a correr o prazo de 2 anos. Ao término do prazo de 2 anos, tem-se uma sentença de extinção do processo. O juiz, inclusive, toma algumas atitudes no seguinte sentido: ele dissolve o comitê de credores, ele exonera a figura do administrador judicial, ele manda oficiar a junta comercial para que a junta comercial retire a expressão em recuperação que está constante do nome empresarial nos atos constitutivos arquivados na junta comercial. Esse administrador judicial vai prestar contas no prazo de 15 dias, vai contar tudo o que aconteceu ao longo deste prazo. Determinará ainda o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial. Determinará ainda a apuração e o pagamento do saldo das custas judiciais advindas desta recuperação judicial. E, portanto, nós temos aí o encerramento propriamente dito da recuperação judicial dentro desse prazo de 2 anos. O que pode acontecer é que dentro desse espaço de 2 anos, o plano de recuperação não venha a ser cumprido. E se isso ocorrer, nós teremos sim a possibilidade da convolução da recuperação judicial em falência. Dentro deste prazo de 2 anos, a não execução adequada do plano provoca, portanto, a convolução, a transformação da recuperação judicial em falência. Mas e se, Breno, acontecer a não execução ou a má execução do plano de recuperação após a sentença que extingue a ação de recuperação judicial? Nesse caso, tem-se um título executivo em mãos. Os credores podem se utilizar do plano de recuperação judicial que foi aprovado e vinha sendo cumprido, de maneira a proporcionar a eles um instrumento legal que possibilite a execução individual deste plano que não está sendo cumprido. Mas, de resto a resto, nós estamos falando aí de um instituto jurídico que vem sendo muito utilizado e com sucesso. Após esse tramitar, que se encerra, como eu disse, no prazo de 2 anos, vários empresários têm conseguido se recuperar. E para finalizar a aula de hoje, é importante trazer para vocês 2 observações importantes. A primeira delas implica novação a aprovação do plano de recuperação judicial. Ou seja, nós temos um negócio jurídico estabelecido entre devedor e credor antes da recuperação judicial em condições normais de temperatura e pressão. Contudo, agora, com a aprovação do plano de recuperação judicial, os termos daquele negócio jurídico foram reestabelecidos e isso implica em inovação. Mas não é uma inovação como nós estamos acostumados a estudar lá no artigo 364 do Código Civil, porque lá no Código Civil os acessórios e as garantias se extinguem com a realização da novação. Aqui, na recuperação judicial, esta novação proporcionada com a aprovação do plano de recuperação judicial não implica a extinção dos acessórios e das garantias estabelecidas. Uma última observação importante é que existe a possibilidade, com a aprovação deste plano de recuperação, prevista no artigo 68 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, do parcelamento das dívidas com as fazendas públicas e com o INSS. É possível parcelar o montante devido em até 84 parcelas mensais e consecutivas. Portanto, doutores e doutoras, encerramos este importante instituto jurídico que é a recuperação judicial. Espero que vocês tenham gostado dos apontamentos, das observações e dos ensinamentos. Conto com vocês nas próximas aulas aqui do canal do Tabelião. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Até mais! Tchau!